Olá pessoal, vamos lá para a primeira aula sobre a revisão do material que a gente está estudando, tá certo? E a gente vai começar com combinação média ponderada de financiamento. Esse material vai ser dividido em 4 vídeos, a gente vai trabalhar a primeira aula todinha nesses 4 vídeos. E começando com esse material aqui, com esse conteúdo, esse primeiro conteúdo, eu quero chamar a atenção a duas palavras dessa frase aqui, ó, que é a combinação e o termo financiamento. O que significa? Significa que eu vou utilizar combinações de formas de financiamento. Então imagina aí que você quer começar um negócio, quer investir em uma lanchonete, um restaurante ou qualquer tipo de empreendimento que seja. Você tem a possibilidade de usar, por exemplo, vou utilizar como uma primeira possibilidade aqui. Então eu posso utilizar o capital próprio. Então eu tenho algum dinheiro, tenho algum patrimônio e vou tirar dinheiro desse patrimônio para fazer um investimento. Mas eu posso ver posteriormente que esse dinheiro que eu tenho não é suficiente para abrir o meu negócio. Então eu posso recorrer a uma forma diferente, que seria o quê? Essa segunda forma poderia ser um empréstimo. Eu vou no banco fazer um empréstimo para financiar o meu negócio. Então vocês concordam comigo que trata-se de uma combinação de formas de financiamento. Então a primeira que é o capital próprio, com o capital próprio, né? E a segunda que é com empréstimo bancário. Então trata-se de uma combinação de formas de financiar o meu negócio, tá certo? Assim como eu poderia utilizar uma terceira, uma quarta forma também, e a gente vai entender melhor no exemplo que vai vir a seguir. Mas eu quero chamar a atenção para outro termo aqui, que é a questão do ponderado. Esse nome aqui que está média ponderada. O que é que ele significa? Que eu, por exemplo, posso utilizar-me dessas formas de financiamento da seguinte maneira. Eu posso colocar 40% do financiamento sendo de capital próprio. Então eu pego meu patrimônio e 40% do meu negócio vai ser financiado pelo meu patrimônio. Mas eu também tenho a possibilidade de colocar o financiamento com dinheiro de terceiros, né? Isso é um empréstimo bancário. Aí eu atribuo um peso diferente aqui. Então eu vou utilizar 60% no capital de terceiros, tá bom? Ou seja, do empréstimo que eu vou fazer. Então isso aqui é uma ponderação. Eu utilizo 40% de capital próprio, 60% de capital de terceiros, no caso o empréstimo. Assim como poderia ser 50% a 50%, então eu estou vendo pesos diferentes nessa combinação de financiamento, tá bom? Então a gente vai ver agora um exemplo para ficar mais claro. A gente vai utilizar um personagem aqui, é a senhora Sônia, e ela quer fazer um investimento. Vamos acompanhar a história dela. Sônia quer investir em uma confecção e está pensando em como fazer isto. Ela tem alguns recursos, mas o investimento é alto e ela pensa em pegar dinheiro emprestado. Sônia pensa no custo e no retorno do capital investido no negócio. Ela faz a seguinte pergunta: o meu negócio vai dar um bom retorno financeiro? Então ela quer fazer lá a confecção, como a gente leu agora, e ela está pensando, será que vale a pena fazer esse investimento? Ela vai ter custos com materiais, matéria-prima, ela vai ter custos com funcionários, aluguel de galpão, compra de máquinas, equipamentos, tudo mais. Ela vai ter o custo do financiamento, que ela vai pagar juros para poder pegar o dinheiro emprestado também. Então, isso tudo vai valer a pena? Ela vai ter um retorno financeiro? Então, é uma das perguntas que o investidor tem que fazer, né? E eu chamo a atenção aqui para esse termo, a TIR, que é a taxa interna de retorno, que vai ser o elemento que vai informar ela o potencial que o negócio dela tem. Então, esse investimento todinho que ela vai fazer no longo prazo, ele vai dar retorno financeiro, e essa taxa interna de retorno, ela vai ajudar a dona Sônia a ter essa informação, se vale a pena ou não fazer esse investimento, tá bom? Só que a gente vai se dedicar mais a TIR no próximo vídeo. Aqui agora são as formas de financiamento, mas eu chamo a atenção já para a gente ir contextualizando tudo. Então vamos lá. Aqui ele vai falar de formas de financiamento. Então, olha, aqui indica, ó, só existem duas fontes de capital. Então, Dona Sônia quer fazer o negócio dela e ela vai recorrer ao quê para fazer esse investimento, para ter o dinheiro para poder começar o negócio?
Como eu havia dito, ela pode recorrer ao capital próprio, que também pode ser chamado do capital dos sócios. Então, imaginando que ela tem uma sócia ou um sócio, cada um deles pode pegar uma quantia do seu patrimônio para investir e começar um negócio. Mas no caso aqui, ela está sozinha, ela poderia utilizar o capital próprio. Só que se ela não tiver o dinheiro completo para fazer esse investimento, então ela pode utilizar capital de terceiros ou ter credores nesse investimento, tá certo? Nesse empreendimento dela. Então, capital de terceiros, eu coloquei aqui alguns exemplos aos quais ela pode recorrer para fazer a coisa funcionar, para fazer o empreendimento funcionar. Então, olha, ela pode recorrer, por exemplo, aos bancos, não é isso? O banco pode conceder o empréstimo que Dona Sônia deseja para começar o negócio dela. Então, é uma forma de financiamento de capital de terceiros, tá bom? Outra forma que a gente aprendeu na aula também é por meio de debentures. É importante que vocês conheçam o que é esse termo, eu não vou me aprofundar muito a ele, até porque vocês podem ver isso no material das web aulas, do livro e tudo mais. Mas resumindo, se trata de uma dívida que Dona Sônia vai lançar e ela lança títulos dessa dívida, tá certo? Aí o público, pessoas que têm interesse em investir, eles podem comprar esse título e acaba ajudando Dona Sônia a fazer o empreendimento que ela quer. Obviamente, ela vai ter que dar um retorno para esse capital que as pessoas estão investindo ao comprarem a debenture. Então, ela vai devolver, por exemplo, ela pode colocar lá, olha, eu estou lançando essas debentures, mas daqui a 5 anos eu vou devolver o valor. Contudo, eu vou pagar uma taxa de 20% ao ano sobre esse investimento que vocês estão fazendo. Então, é uma forma de financiamento. A outra também é através da abertura de capital da empresa. Então, a empresa pode lançar ações nas bolsas de valores para poder financiar o seu crescimento, tá certo? Que na prática, essa abertura de capital significa que você vai ter vários investidores que também vão ter uma parte da empresa, porque a abertura de capital significa isso. Uma empresa, por exemplo, ela quer se financiar, está aqui o dinheirinho, ela está precisando de recursos para poder para crescer, fazer investimentos e para crescer. Então ela transforma o seu capital em ações e lança na bolsa de valores, tá certo? A bolsa de valores tem algumas corretoras que são credenciadas, elas é que vão oferecer esses papéis aos consumidores, ao público. Então imaginemos aqui que nós possamos ser acionistas de Dona Sônia. A gente vai comprar as ações, essas ações vão se reverter em recursos para ela fazer a confecção dela. Então a gente viu aqui 3 formas de captar dinheiro para que Dona Sônia faça o investimento que ela deseja. Mas vamos lá, um exemplo na prática que de fato foi o que nós vimos lá na aula e eu vou procurar explicar para vocês aqui de maneira mais calma, tá certo? Que a gente viu muito rápido lá na aula. Então, olha, Sônia precisa de 400 milhões nos próximos 2 anos para ampliar a fábrica. Então, vai ser uma grande fábrica que ela vai fazer. Então, ela levantou 2 possibilidades, que é aqui, ó, o empréstimo junto ao BNDES e o financiamento com capital próprio, tá bom? Então, ela tem 2 opções aqui. E o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele oferece o financiamento a uma taxa de 10% ao ano. E o capital próprio de Dona Sônia, ele custa 16% ao ano. Aí você pode se perguntar, ué, mas não é capital próprio? Como é que tem custo? Tem um custo de oportunidade. Dona Sônia, ela poderia estar investindo em ações de alguma empresa que está dando uma grande rentabilidade. Então, ela, ao invés de fazer isso, ou mesmo deixar na poupança, investir em títulos do Tesouro Direto, que são títulos do governo. Então, ela está tirando recursos de outros locais que poderiam estar dando retorno para ela e ela está investindo no próprio negócio. Então, há um custo em função disso, tá certo? Então, ela tem essas 2 possibilidades aqui. E vai tomar a decisão a partir dessas taxas, que a gente vai ver o cálculo daqui a pouquinho, tá bom? Ela vai ter que levar em consideração também que a taxa interna de retorno desse negócio é de 15%,
tá bom? Então o TIR está aqui, ó, 15% ao ano. Então a situação, o problema é: qual decisão tomar, sabendo que no mercado uma situação dessas exige uma estrutura de financiamento que tenha 50% de capital próprio e 50% de capital de terceiros? Aí vocês podem se perguntar, ué, mas esse recurso aqui, que é o do BNDES, ele não é uma taxa de 10%, então é mais vantajosa. Então eu poderia pegar 100% do investimento a essa taxa. Só que uma instituição financeira, até mesmo o BNDES, ele não vai investir o capital todinho só dele. Ele geralmente vai colocar um percentual dentro do investimento. Então, se ela está precisando, por exemplo, como é o caso aí de 400 milhões, ela não vai conseguir esse dinheiro todo com o BNDES. O BNDES pode investir 100 milhões, 150, 200 milhões, tá certo? Mas eles não vão investir todo o capital. Parte tem que ser de outra fonte, ou outro banco, ou um capital próprio do patrimônio do investidor, tá certo? Então, nesse caso aqui, a ponderação é 50% de capital próprio e 50% de capital de terceiros. Então, como calcular? Então, através da combinação média ponderada de financiamento, nós podemos ver que vai ser 50% de capital próprio e 50% de capital de terceiros. Então, o cálculo é o seguinte, pessoal. Se vai pegar 50%, deixa eu mudar de caneta aqui, pegar o marca-texto. 50% do investimento vai ser custeado a 10% ao ano, tá bom? Esse aqui é o juro que ela vai pagar ao BNDES, lembra? Que é a taxa lá de 10% ao ano. Então, eles ofereceram dos 400 milhões, 200 milhões. E ela vai ter o custo desses 200 milhões de 10% ao ano. E os outros 200 milhões, a outra metade, 50%, vai ser de capital próprio, que tem um custo de quanto? 16%, tá certo? Então, o capital dela, que poderia estar rendendo em outro investimento, ela vai colocar no próprio negócio, vai ter o custo de 16%. Ótimo. Então, como é que a gente faz a ponderação aqui? A gente vai pegar os 50%, que é o investimento do BNDES, aqui, vezes 10%. E 50% vezes 10% vai dar 5%. E depois 50% vezes 16%, que é o custo do capital próprio. Vai me dar 8%. Vocês podem estar se perguntando, por que está 0,50 aqui, nessa multiplicação? Porque quando eu vou utilizar percentuais para fazer uma multiplicação, eu tenho que transformar ele em número decimal, tá bom? Então, o que é que foi feito aí? Foi pego 50, o número 50, que seria o 50%, dividido por 100. Então, eu tenho aí o número decimal, tá bom? Então, o número decimal é 0,50. E com esses dois resultados aqui, ó, o 5% e o 8%, o custo do investimento com o capital próprio e o capital de terceiros é de 13%. Tá certo? Então, Dona Sônia utilizou um capital próprio e utilizou um capital do banco para fazer o investimento dela. E o custo desses investimentos vai ser 13%. Lembrando que nós havíamos visto que a TIR, a taxa interna de retorno, é de 15%. Então, Dona Sônia, ela vai fazer o investimento. O segundo conteúdo que eu quero trazer ainda nesse vídeo é o custo livre de risco de fundos. O que seria? O custo livre de risco de fundos, na verdade, como é que a instituição bancária, como é que o banco faz por que ele cobra aquele juro que ele está cobrando. Como é que ele forma, como é que ele compõe aqueles juros, tá certo? A gente vai entender rapidamente como é que é feita essa estrutura. Então, olha, vamos com um exemplo aqui. Dona Sônia foi no banco, tá certo? E o banco é do senhor Silvio, como está indicando aqui, ó. Tem esse outro personagem aqui, o senhor Silvio. Imagine ele um banqueiro, é um camarada que tem muito dinheiro. Ele é um banqueiro e pode emprestar a Sônia
desde que o negócio seja bom para ele também, ou seja, que ele tenha retorno monetário sobre o empréstimo feito à Sônia. Então Silvio se pergunta, como banqueiro, né, eu vou emprestar e quero um retorno desse empréstimo, eu quero receber tudo que eu paguei a ela, né, ao longo do tempo, e ainda uma remuneração adicional que seria os juros. Então ele vai emprestar a Sônia, ele vai pensar como é que eu vou emprestar. Eu vou fazer uma composição de custos para poder emprestar esse dinheiro a ela e garantir que eu vou ter um retorno, tá bom? Então, olha, a formação dos juros totais de um empréstimo, ele é feito através desse cálculo aqui, ó. Tá vendo essa formulazinha? O KJ, RJ, BP e o FP. E eles estão descritos aqui, lá embaixo. Tá bom? Tá indicando o que seria. Então, eu vou começar aqui analisando o custo livre de risco do financiamento. Tá certo? Então, o custo livre de risco do financiamento, esse nome estranho aí, na verdade, é a taxa de juros simples, tá certo? Simples no sentido de dizer, é a remuneração do dinheiro que ele vai emprestar. Mas, obviamente, pode ser juro composto. Não estou falando aqui de juros simples e juros compostos. Isso aqui é só indicando que ele vai emprestar o dinheiro e vai querer cobrar uns juros em cima disso. Só que essa remuneração vai ser o único custo para quem vai pegar esse dinheiro? Não. No mercado, os bancos também pensam em outras coisas. Por exemplo, esse BP aqui, ó, é o prêmio de risco do negócio. Então, vocês concordam que no mercado pode chegar uma crise, a economia pode entrar em períodos de recessão, pode haver uma queda econômica e a empresa pode quebrar, não é isso? Então, se a empresa pode quebrar, quem vai emprestar o dinheiro vai levar em consideração esses riscos. Então, ele vai colocar uma taxa a mais, ele vai colocar, aliás, um percentual a mais para garantir que ele tenha algum retorno sobre esse capital. Porque se ao longo do empréstimo a empresa quebrar, ele colocando esses prêmios de risco, ele já vai ter recuperado parte do capital que ele forneceu para a empresa. Então, vamos supor aqui que ele colocou 60%. Aí você vai dizer, nossa, então os juros de 3% só e esse prêmio de risco 60%, no Brasil é assim. No Brasil costuma ser assim. Mas também tem um prêmio de risco financeiro. Como é que, dando um exemplo, vocês concordam que o Silvio, o banqueiro, ele poderia estar colocando esse dinheiro nos papéis de empresas como Apple, como Coca-Cola? Imaginem aí empresas que podem ter um crescimento bom e render um retorno para ele. Mas ele decide fazer o seguinte, não, eu não vou colocar dinheiro nessas empresas, nessas ações dessas empresas, eu vou pegar e vou emprestar aqui no Brasil, eu vou emprestar a dona Sônia. E ele vai deixar de ganhar o valor das ações que ele iria investir lá na Apple, na Coca-Cola, no Google, não é verdade? Então, já que ele deixou de investir lá para investir aqui, para emprestar aqui, isso aí tem um custo de oportunidade. Então, já que ele vai abrir mão de ganhar lá, ele vai colocar um prêmio de risco financeiro aqui, tá certo? Em relação a esse custo de oportunidade, de estar emprestando aqui e não estar investindo lá. Então, ele pode colocar esse custo aqui, ó, 100%, tá bom? Aí, se você fizer o cálculo aqui, o que é que acontece? Esse valor aqui, ó, que é o KJ, o custo de financiamento de longo prazo, ele está em 163%, não é isso? Por quê? Porque ele juntou os 3% da remuneração que ele quer para fazer o empréstimo, mais 60% desse risco do negócio e mais 100% do risco financeiro. E aí a gente chega às taxas que geralmente são cobradas aqui no Brasil. Obviamente eu coloquei um exemplo maior, mas é como funciona, por exemplo, nas questões de cheque especial, do cartão de crédito, tá bom? É assim que é feita a formação dos juros enormes que a gente paga no Brasil. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.